PSL. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos, nobres pares aqui presentes, público que nos assiste na galeria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também na TV Alesp. Senhores, hoje foi um dia um tanto quanto conturbado de ataques à família Bolsonaro, e eu não posso deixar de falar, uma vez que nós já tivemos posicionamentos aqui no plenário dessa Assembleia, reforçando e endossando a narrativa de que Eduardo Bolsonaro estaria cometendo um crime, ou apologia à tortura, ou apologia à volta da, abre aspas, ditadura militar, fecha aspas. Ficaram completamente estarrecidos com o que Eduardo Bolsonaro disse a respeito do AI-5. Só lembrando que o AI-5 ele foi uma resposta tardia a um regime revolucionário que estava ascendendo no Brasil, uma vez que grupos armados, eles obviamente pegaram em armas contra a ordem democrática, promovendo a subversão no nosso país e tentando espalhar o caos e a anarquia. E é por isso que as forças de segurança tiveram sim que dar uma resposta à altura, uma vez que eles estavam querendo implantar no nosso Brasil uma ditadura do proletariado, e todo mundo sabe disso, não é segredo para absolutamente ninguém. Inclusive, eu deixo aqui registrado o pedido para que leiam o livro 1964, O Brasil, O Elo Perdido, o Brasil no livro secreto do Serviço Secreto Comunista, né? São os arquivos da Tchecoslováquia, que um brasileiro teve acesso e conseguiu uma relação de nomes de pessoas que estavam atuando através do serviço comunista para conseguir, através da subversão, fazer a derrubada do governo. Mas, para não ficar em minhas palavras, já que a gente está falando aqui de que palavras machucam e que a declaração do filho do presidente da República trouxe à esquerda em geral do nosso Brasil uma certa repulsa, né? O que é inclusive muito curioso, porque eles são os principais que costumam disseminar discurso de ódio, que costumam pregar a violência, que costumam pregar inclusive a tortura, e eu vou provar o porquê. Eu gostaria que todos aqueles que se manifestaram contra Eduardo Bolsonaro tivesse a mesma proporção, tivesse a mesma razão, tivesse o mesmo comportamento contra os esquerdistas que exercem certa influência no meio político deles, principalmente se tratando de professores universitários. Peço, por gentileza, que seja reproduzido o vídeo que eu trouxe. Pode colocar. Essas queimadas da Amazônia, quem promoveu? Os latifundiários de Bolsonaro, mas principalmente o Exército Brasileiro, por dois motivos. O primeiro, queimar o Bolsonaro internacionalmente. E o segundo, aplicar a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que todos os acampamentos nossos da Liga, lá em Rondônia, estão com a presença dos militares estacionados do lado, onde não tem nenhum foco de incêndio, mas está tudo cercado para poder combater a luta pela terra. A grande mentira dele que tem sido polarizada é porque ele não fala no sistema de exploração. É isso que nós temos que mostrar. Então ele usa a raiva do povo. Mas o povo não quer violência, quer sim. O povo quer violência revolucionária. O povo quer luta. O povo está sedento de passar na faca todos os seus inimigos. Então nós acreditamos sinceramente que esse período está muito próximo, por todas as construções que têm sido feitas, por todas as lutas miúdas, que certamente, né, essa situação agora vai esclarecer, vai ficar límpido. Viva a luta pela terra! Viva! Viva a Revolução Agrária! Viva! Viva a Aliança Operária e Camponesa! Viva! Viva a luta anti-imperialista! Viva! Nós agora... Pode pausar o vídeo, se puder congelar aí nesse momento. Esse senhor que está falando, que os senhores estão vendo na tela, agora, ele é professor da Universidade de São Paulo. Professor titular da cadeira de Teoria das Ciências Humanas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, ou seja, FEFELESH, né? É mais conhecido como Vladimir Safatov. O senhor Vladimir Safatov, que é professor, o titular da FEFELESH, ele está nesse evento endossando o discurso que os senhores acabaram de ouvir. Para quem não ouviu, este que antecedeu é um líder de um determinado movimento, se eu não me engano, Liga dos Camponeses Pobres, incentivando a população a ir às ruas com facas para cometer violência e pegar em armas para fazer o quê? A luta armada. O próprio deputado Gil Macia que disse, né, que a Constituição ela veda esse tipo de atrocidade, a ação de grupos armados, a ação de grupos paramilitares. Ora, aí, olha,
ação de grupos paramilitares, pessoas armadas incentivando a população de ir às ruas para estabelecer o caos. Quer dizer, senhor presidente, solicito uma comunicação de 2 minutos para conseguir concluir o raciocínio, para que a gente não entre no grande expediente. Regimental, pode prosseguir. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, infelizmente, eles utilizam desse discurso para poder nos atacar, nos chamando de odiosos, nos chamando de fascistas, nos chamando de pessoas que disseminam o caos. Mas quem faz isso são eles mesmos. Ora, eu quero saber quem será responsabilizado por esse tipo de discurso aí. Esse líder de movimento deveria ser representado no Ministério Público. E eu vou tomar as medidas cabíveis para que este professor da USP se explique o porquê que ele estava endossando essas palavras. Porque se eles fazem isso dentro de um evento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, se eu não me engano, imagine o que esse cara deve disseminar nas salas de aula. Imagine o que ele deve passar para os estudantes. Imagina o que deve ser todo santo dia você entrar na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e da USP e ter que se submeter a esse tipo de discurso. Isso é um absurdo, senhores. O que Eduardo Bolsonaro disse é o que? História em quadrinhos, perto do que a esquerda prega todo santo dia. Não somos nós que disseminamos a violência, não somos nós que fazemos apologia à tortura. Quem faz isso são vocês. Quem faz isso é esse tipo de gente aí, que se faz de vítima, dizendo que estão lutando contra uma pseudo-ditadura, quando são eles mesmos que querem estabelecer no nosso país um caos. Então, aqueles que estão se contrapondo à família Bolsonaro, que repensem e que sejam no mínimo coerentes, porque eles não querem de forma alguma que esse país se torne uma ditadura. Aliás, esse país, enquanto o governo Bolsonaro estiver no poder, jamais virará uma ditadura. Ditadura é o que tem hoje lá na Venezuela, graças a Nicolás Maduro. E Bolsonaro dá total liberdade para a imprensa dizer o que ela quiser, por mais que seja mentira, como tem feito a Rede Globo e demais veículos de comunicação. Peço aos senhores que subiram aqui para falar contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que façam o mesmo contra esses esquerdistas que todo santo dia fazem apologia à violência, à tortura e à ditadura comunista no nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.